O pior sentimento da vida de um homem. Apareceu um vídeo pra mim de um rapaz filmando, eu acho que ele sendo expulso de casa, ele sendo colocado pra fora da casa. Ele, suas poucas coisas na frente da porta de casa, acho que algumas roupas, uma sacolinha, um colchão. E aí ele filma e diz: ó, esse aqui é o pior sentimento da vida de um homem. E aí depois que eu vi esse vídeo, apareceram mais vídeos de despejo ou de um divórcio que acabou que o homem foi despejado de casa com as suas trouxinhas pra fora. E falam que é o pior sentimento na vida de um homem. Então, bora conversar sobre isso? Olá, meninas e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Dá uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Gente, vê se o sininho tá ativado, que aí ele avisa quando tiver vídeo novo, que no caso é todo dia. Não se esqueçam também de acessar as redes sociais, me seguir no Instagram, no TikTok. Lá eu posto para vocês as miniaturas aqui do canal e também converso com vocês nos stories, posto videozinho. Então vai lá, me segue para vocês também acompanharem o que acontece aqui no canal. Então, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui. Então, esse daqui é o Gabriel SKSKSKS. Quem quiser seguir, tá aqui o arroba dele, vou deixar aqui nos créditos. E ele filmou uma situação muito difícil da vida dele. 45 segundos, gente, bem rápido. Saber o pior sentimento na vida do homem, vou te mostrar. O pior sentimento na vida do homem é isso aí, ó. Ele perceber que com a idade que ele tem, já era pra ele ter conquistado várias coisas, feito várias coisas, e ele não fez nada, cara. Não conquistou nada, não fez nada que ele queria. Simplesmente parou no tempo. Foi um tempo perdido. Aí, tem sentimento mais ruim que isso na vida do homem? Não tem. É o sentimento do fracasso. Você perceber que você fracassou e foi um tempo perdido, cara. Saber o pior sentimento na vida. Aí quando você abre aqui o vídeo dele e analisa direitinho o que colocaram pra fora, a pergunta que eu fiquei é: colocaram pra fora, ó, tem as coisinhas dele do lado de fora. A questão é, ele foi retirado de um divórcio, um casamento, um relacionamento, ou ele foi retirado da casa dos pais? Parece que é um relacionamento. E aí temos aqui uma mala com algumas roupas, temos aqui o colchão, temos aqui uma raquete de pernilongo, ninguém pegou esse detalhe, a raquete de pernilongo, o lençol, e temos no cantinho uma caixa, acho que com mais bens, tipo sapato, itens de higiene e o ventilador. E é muito triste, porque ele vai falar sobre o sentimento do homem. Percebeu que o tempo foi perdido e que acredito que teve muita dedicação a coisas que não renderam nada e não teve dedicação a estudo, a trabalho, algo que crescesse ele. E, gente, esse sentimento que ele tá tendo, aparece muito vídeo de mulher falando a mesma coisa. Ah, você quis casar, ser dona de casa, não pagar estudos, não estudar, não trabalhar, não crescer no seu profissional. Você no final, que aí o casamento acabou e você não sentiu que cresceu. Ontem a gente falou sobre casamento e assim, eu não acredito que são todos os casamentos assim. Não acredito. Para mim, acredito que você tá num casamento, dá para você estudar, dá para você investir em você, dá para você ali tem que enxergar algo assim, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero melhorar nisso, eu quero ter trabalhar daquilo. Eu não acho que o casamento possa te... É difícil com filhos. Agora, o casamento eu acho difícil, porque normalmente os dois têm que se apoiar, ainda mais num crescimento profissional. Agora vamos ver os homens nos comentários. E eu, que perdi tudo pra meu ex. Meus amigos me chamam de DJ, porque só levei a caixa de som. Porque os amigos, eles são assim, a coisa pode estar feia o que for, a zoeira não tem limite. Não pensem que você vai ser poupado agora. Já senti isso muda de um dia para o outro, acredite, amém. Mas você ainda é jovem, amigo. Aí ele disse, eu tenho 24 horas, ou anos, que ele quis dizer. Já era pra mim ter pelo menos uma graduação. 24 anos é muito, muito novo mesmo. Sim, dá tempo ainda de você dar a volta por cima, sempre dá. Pra nós mulheres também é o mesmo sentimento. Falei, é o mesmo sentimento. Aí ele respondeu esse comentário. O peso pro homem é maior. Eu também acho que pro homem é que assim, eu dei o exemplo aqui de uma mulher saindo de um casamento sem nada. Não, isso aí causa tristeza e às vezes a mulher pode acabar ficando mais triste, mais deprimida com o casamento ter acabado, porque muitas vezes ela sonhou em ter um casamento, sonhou em ter uma família. Então, eu não tô aqui medindo tristeza, porque aí vai de cada um. Agora ele tá falando sobre o sentimento de fracasso que o homem dói mais, esse sentimento de fracassou. Eu tenho
uma suspeita de que possa ser real, real. É que não dá pra gente medir, né, cada ser humano. Porque, gente, a banda toca diferente. Nós somos iguais perante os olhos de Deus e a lei também. Mas culturalmente, assim falando, nas relações, acontece do homem ser altamente cobrado para ser o provedor. Entendeu? Ó, por exemplo, a mulher, ela tem muito medo, às vezes, de se envolver com um cara que ele seja encostado. Porque mesmo ela trabalhando, mesmo a mulher trazendo dinheiro para casa, ela não quer um cara encostado a ela. A visão é totalmente diferente. A visão das coisas. A mulher que trabalha, que sustenta, e o cara não quer trabalhar, mas ele ajuda na casa, ele faz os afazeres da casa, ele faz comida, ele cuida de tudo, ele cuida dos filhos. Socialmente, isso pode acontecer, porque isso é problema de cada família, isso é problema de cada um. Se você sai pra trabalhar, mulher, e o homem cuida da casa, o dono de casa, isso aí é problema seu, da sua casa. Mas se você tentar falar isso pra alguns amigos, numa roda de amigos, não é bem visto. Vocês já perceberam que não é bem visto? Peraí, fulano não trabalha? Não. Ele se dedica à casa. É dono de casa. Nem existe. Você fala dono de casa, a pessoa já fica assim, dono de casa? Ah, ele cuida da casa, cuida dos filhos, se dedica à casa, e eu que trabalho. Como assim? Então, homem é pra trabalhar, homem é pra vencer, homem é pra fazer. Mas a mulher também, tá, a mulher também, mas o homem é pra fazer. Aí, você inverte. E aí você diz assim, ah, o homem tá trabalhando. Ele, e a sua mulher? Sua mulher trabalha? Não, não, ela é dona de casa. Ela se dedica à casa. O pessoal, ah, tá bom. E muda de assunto na hora. Inclusive, tem um filme que fala um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho, assim, só num. Ele dá uma pincelada nisso, porque o assunto é mais amplo. Que é o filme Apenas um Sonho, com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, que é o casal do Titanic. E eles fizeram esse filme nos anos 50 ali, mais ou menos anos 50. E acabou tendo essa pauta. Ela queria trabalhar e disse pra ele se dedicar à casa e procurar um emprego com calma para conseguir uma coisa melhor. Nossa, quando foi contar pros amigos, todo mundo assim, ele vai ficar em casa? E você vai trabalhar? E isso segue, isso aí é os anos 50, né? O filme retrata os anos 50. Mas isso segue até hoje. Isso segue até hoje. Então, eu acho que é disso que ele tá falando. Que, no fim das contas, o homem, ele é cobrado, e não só cobrado, gente, socialmente, de um grupo de amigos ou da família. A própria mulher cobra. A própria mulher cobra. Ali ele falou, pro homem pesa mais. Pode ser que ele esteja falando disso, mas pode ser que não. Quero saber a sua interpretação aqui nos comentários, me conta. E pelo que ele tá passando, vocês se identificam de alguma forma? Já viram uma pessoa passando por isso? Me conta aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês o segundo vídeo, que é de separação mesmo, divórcio. Tá aqui. Esse aqui é o Michael Savel. É Michael, gente, que lê. Mas em português, deveras, Michael, entendeu? Aí vamos lá. Coisas que minha mulher levou de casa no fim do relacionamento. Então vamos ver o que ela levou. Coisas que minha mulher levou de casa no final do relacionamento. Pra quem não sabe, eu namorei 6 anos e fui casado 8 meses. Quase 7 anos com a pessoa. 6 e 8? Quase 7. E quando saiu de casa, ela levou uma lava e seca Samsung de 11 quilos. Se eu sinto saudade? Não, relaxa, tranquilo. Lavo minha roupa na mão mesmo. Fogão cooktop da Electrolux de 4 bocas. Gostava de fingir que eu tava no Masterchef. O armário debaixo da pia. E é por isso que as louças agora ficam aqui em cima. A torneira de 2 funções. Essa era chique demais. O azulejo da parede. O armário da parte de cima, e é por isso que tem esses furinhos aí agora. Nossa, geladeira Consul com freezer invertido. E esse banquinho onde tem algumas comidas ficava o micro-ondas. E saudade do caralho. Televisão de 50 polegadas da Samsung, mas deixou essa daí que eu comprei da minha ex-sogra, sem os cabos e saindo na parte da frente. Bom negócio. Levou o sofá reclinável. Esse sofá eu ganhei da mãe de um amigo meu. Não é igual era o outro, mas dá pra assistir Netflix. Mesinha do computador e computador. Torneira de cascata que a gente ia colocar na nossa nova pia. Essa era bonita, hein? Nossa. Esse vídeo até parece um vídeo de indignação, mas na verdade ela levou tudo que os padrinhos de casamento dela deu. E eu fiquei com o que os meus padrinhos deu, que foi o painel da sala, a cama e o guarda-roupa. Eu ainda converso com ela, e ao contrário do que muitos pensam, a amizade continua mesmo. Mas eu gosto de registrar os momentos em que eu não tenho nada, pra dar mais valor ao momento em que eu reconquistar tudo. Quando você se encontra no fundo do poço, não tem como você se afundar mais. A única saída é pra cima. E aí? Quer saber se eu vou conseguir me reerguer? Então segue nós aí. Não esquece de deixar o like. Se ele não falasse o que ele ficou no final, eu ia achar que ele ficou com o terreno, gente. Mano, a mina levou azulejo. Dá pra levar azulejo ou ele tá zoando? Não, porque assim, não é só eu que fiquei chocada. Duolingo oficial. Esse daqui é o perfil oficial. Eles comentaram o azulejo. Gente, o perfil oficial da Corujinha.
ficou indignada e eu não vou ficar indignada. Levou o azulejo. Tô desconfiando que a casa tá em reforma e ele tá de zoeira. Não é possível que a mulher levou o azulejo e uma torneira, velho. Aí que você se engana, a torneira leva. Ah, eu vou levar minha torneira de cascata, Renan. Sabe por quê? Esses detalhezinhos de torneira dupla, torneira de cascata no banheiro, é coisa de mulher. Eu escolhi as torneiras daqui de casa. Eu quero as minhas torneiras, Renan. Eu quero. Você sabe que eu escolhi cada torneira daqui de casa. Esses acabamentinhos, gente, de uma torneirinha assim, aí tem um negocinho assim, aí tem um negocinho assado. Normalmente é a mulher que escolhe. Eu quero a minha torneira. Agora, o azulejo, ele explicou que traiu ela. Gente, é verdade isso aqui? É verdade isso? Tá aqui, encontramos o vídeo. Ele postou o motivo do término. Vamos ver se é isso mesmo. Qual foi o motivo do final do meu casamento? Eu não fazia ideia que o outro vídeo ia viralizar. Quando eu postei, eu tinha 60 seguidores. E quando eu cheguei do trampo, já tinha quase 20 mil. Mano, dá pra acreditar? O meu intuito aqui nessa conta é ser transparente. Eu quero criar uma comunidade que tenha uma relação entre eu e um amigo. Sim, você que decidiu me acompanhar rumo ao progresso. Deixa seu like aí logo, vai. Não vou me sentir bem se a comunidade foi criada e eu não esclarecer o meu passado. O motivo da minha separação foi eu. Sim, eu. Houve infidelidade da minha parte quando tínhamos 3 anos de namoro. Eu tinha uns 20 anos e ela me perdoou. Sim, perdoou. É, eu sei que não me merecia. Mesmo seguindo em frente, nossa relação ficou muito desgastante, com o excesso de brigas. Todas pequenas e básicas, a maioria besta. A gente achou que morando junto, isso iria melhorar. Mas piorou. Eu poderia ter sido mais maleável. Eu poderia ter sido mais tolerável. Eu poderia ter deixado meu orgulho de lado. Eu poderia ter descobrido a minha dupla personalidade naquela época. Mas não fui, mas não fiz, mas não deixei. Acabou quando eu tinha 24 e hoje com 25, minha busca pela melhora não é apenas externa, mas sim interna. Muito mais interna. Houve alguns hates nos comentários em relação a ela. Ela tem os defeitos dela, mas quero deixar bem claro que ela fez o que dava pelo relacionamento. Não existe um errado, apenas dois lados da história. E o passado ele tem que ser lembrado para que ele não possa ser repetido. Não ia conseguir continuar com os vídeos sem deixar isso claro. Obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Um beijo. E galera, ela levou tudo aquilo mesmo, menos o azulejo. Era pra ser uma piada, mas não ficou muito claro. Mas seria engraçado, fala aí. Não ficou claro mesmo, a gente levou a sério. Ó, pra vocês verem, quem vê apenas o vídeo dele pensa que mulher malvada, com certeza já arrumou outro. É, não quis lutar com o cara. Muitos homens vêm nos comentários falar isso, porque elas querem cara com dinheiro, não quer batalhar. Tá aqui o motivo do término. Traição e saturação do próprio relacionamento. E eu quero falar disso. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, que esse vídeo aqui eu vou colocar a foto. A mina terminou o relacionamento, terminou o casamento dela. E caiu no mundo. Só que quando ela caiu no mundo, assim, pra conhecer gente, ela descobriu que os caras não estavam valendo nada e decidiu voltar pro marido, arrependida. Só que ela conta como ela chegou ao ponto de largar ele e ela maltratou muito ele. Ela encrencou com ele do nada e depois viu o valor dele. E no vídeo eu tava lendo os comentários e aconteceu do pessoal falar assim: olha, tem que ver o que ele fez. Porque às vezes, não sei o quê. Certo. O pessoal quis insinuar que ele provocou essa situação pra ser maltratado. E aí eu falei o seguinte no vídeo, que é o que se aplica aqui. Às vezes você vê um casamento em que o casal se trata esquisito. Às vezes você vê um casamento em que a mulher tá sempre de cara feia, em que a mulher tá insuportável. Você diz, meu Deus, como o homem aguentou casar com essa mulher? Essa mulher é insuportável. Mas quando você vai a fundo, ocorreu alguma mancada. E a pessoa tá ressentida. E o casamento, o relacionamento tá prestes a acabar, porque a pessoa não tá conseguindo perdoar. E o relacionamento não tá conseguindo ir pra frente, entendeu? Porque a pessoa não perdoou. E isso pode acontecer. Aí você vê um dos cônjuges esquisito, seja o homem, seja a mulher. Aí você diz, meu Deus do céu, essa pessoa é insuportável. Mas quando você vai lá, você descobre que o outro, que tá pianinho, que tá quietinho, deu mancada. E na verdade o que tá rolando é ressentimento. Por isso que a pessoa tá insuportável. Porque ela não tá conseguindo lidar com o fato de ter seguido o relacionamento estando com mágoa. Quando eu falei isso, meu Deus, só faltou alguns, pouca gente. Faltou crucificar no negócio. É, ficar aí apoiando a mulher porque a mulher maltratou o cara e você tá tentando defender ela. Não, é porque isso pode acontecer. Não era o caso dela, não. Mas aqui pode ter sido. Pode ter sido, mas a gente não sabe. Ele traiu ela lá quando eles namoravam. Mas dali em diante ela perdoou, mas o relacionamento foi se desgastando. Ou o relacionamento se desgastou por se desgastar, porque acontece do relacionamento se desgastar, ou na verdade ela não conseguia. Tenta, mas não consegue. Fica com raiva, fica com bronca, fica com ressentimento. Eu perdoei, eu não consegui perdoar de verdade. Não consegui perdoar, entendeu? Então eu não consigo seguir com você, porque toda vez acaba arrumando uma briga, eu não consigo deixar nada passar, porque eu já esgotei. Tô muito ressentida. E a gente fala isso, mas na verdade muito homem não tolera traição, gente. Não vai nem ter esse negócio de tentar perdoar.
O homem, é dito em estudos que o homem já termina de cara. Não vai deixar tentar para o relacionamento lá na frente acabar. Não tolera traição. A grande maioria dos homens. Então ele traiu e eu acho que ali em diante ela perdoou e pelo que ele conta, ou saturou naturalmente, ou na verdade isso aí ficou uma pedra no sapato, sabe? Não conseguia seguir em frente. Então foi isso. Ele acabou traindo ela, mas aceitou, tentou ficar junto, mas pelo visto terminou ok, terminou em paz. Tentaram, pelo menos. E é isso, separou as coisas e não, ela não levou o azulejo, gente. Ah, tá explicado porque ela levou o azulejo. A traição não foi recente. Quando se perdoa, tem que se colocar uma pedra em cima. Mas o que traiu também precisa mudar e evoluir. Senão, não adianta nada. Quem falou isso foi uma mulher. Verdade, se é pra perdoar, tem que botar uma pedra. Como eu não sou capaz de botar essa pedra de uma forma tão rápida, eu acho muito difícil, entendeu? Eu acho muito difícil. Queria continuar acreditando que ela levou o azulejo. Eu também. Você pensa em querer voltar um dia com ela? Jamais. Pelo bem das duas partes. Sábio. Passei por isso, aguentei o relacionamento por causa da gravidez dela. Ironicamente, ela me traiu quando eu tava de luto. Morar junto não deu bom. Mas assim, a gravidez dela com outra pessoa, Santos? Ela engravidou de outra pessoa quando te traiu? É o que eu falo pra vocês. Você vê um relacionamento, é quando você visita o relacionamento, você descobre que o cara ainda foi traído, ele engravidou, porque ele falou a gravidez dela. Não é a nossa gravidez, a gravidez dela, ela engravidou. Quando me traiu, olha, coragem, hein, Santos? A outra mulher aqui, fui traída também de luto. E ainda assim não será que você considera. Não vou ficar com a pessoa que me traiu no luto. Que é isso? Não, gente, para. Eu não perdoo traição exatamente por isso. Porque quando se perdoa, tem que pôr uma pedra em cima. E eu não consigo. Eu consigo, gente, porque Jesus mandou perdoar. Mas assim, eu não consigo tão rápido. Você tá entendendo? Então, normalmente não existe um tempo de recuperação. Existe você perdoar e voltar com a pessoa e continuar com a pessoa. É muito rápido, eu não consigo. Tem que. Você tá entendendo? Eu preciso. Não. Faz parte 2 de como foi possível duas minas se interessar por você. Bom, agora me conta se vocês já viram situações semelhantes da pessoa ter que sair de casa num divórcio e ela acabar tendo uma separação de bens muito rígida, muito abrupta, levar muita coisa, um acabar saindo em desvantagem. Eu já vi casamento que terminou, gente, num trauma tão grande que a pessoa saiu sem nada e não queria brigar por nada. Só para não ter que olhar para a cara da outra. Fica com tudo, fica com carro, fica com casa, fica com tudo, porque só de não ter que te ver. Eu já vi umas situações assim, mas me conta o que vocês já viram sobre término de relacionamento em que um tem que sair de casa. Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo!